Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Malas feitas e passaporte no bolso. Prontos para uma nova viagem? Sejam bem-vindos ao Cartão de Embarque, num episódio em que seguimos ao ritmo do tango. A Argentina é o destino de hoje e por isso vestimos de azul e branco para conhecermos a nossa anfitriã, Macarena Hernández. Designer gráfica de profissão, esta argentina leva-nos a provar os vinhos e as carnes num roteiro que percorre toda a diversidade deste país. Em Portugal também nos sentámos à mesa, claro, para falar com a nossa viajante, se não fosse a gastronomia uma das suas paixões. O design gráfico também já fez parte da sua vida, mas neste momento, além de viajar o mais que pode, é a partir de Lisboa que conhece pessoas de todo o mundo. Connosco, Ana Gil Pires. Sempre fui apaixonada desde pequena por viagens. A minha brincadeira preferida era girar o globo lá de casa com a minha irmã e apontarmos um país sobre o qual íamos pesquisar depois no atlas enorme dos meus pais. Mais tarde, quando terminei os estudos, fui fazer o Interrail com a minha irmã. Foi também com ela que criei o projeto gastronómico Brantes do Mundo. Nesse projeto estávamos a conhecer pratos de todo o mundo, a 22 passageiros que partilhavam a mesa connosco. Esse projeto ainda durou cerca de 3 anos, até a pandemia nos roubar o espaço onde tudo acontecia. Mas as viagens nunca pararam e o interesse pela gastronomia também nunca acabou. Nos entretantos, fui designer gráfico há algum tempo, tirei um curso de gestão de restauração e bebidas e neste momento faço a gestão de alojamento local em Lisboa, onde recebo pessoas de todo o mundo. À parte disso, viajo o mais que posso e tenho uma página no Instagram sobre os locais por onde passo. Não podia ser mais claro. Viajar e mundo são duas palavras que têm acompanhado a Ana ao longo da sua vida. Planei imensa parte da gastronomia. Para mim é conhecer o povo e as tradições, é ir a fundo naquilo que é a nossa origem humana. Portanto, eu faço muita questão de conhecer o que é típico daquele país. Muitas vezes trago coisas desses países para dar a conhecer depois cá. Sim, faz parte daquilo que é a minha experiência em viagem, sem dúvida. Talvez o país mais exótico a nível gastronómico tenha sido, vamos lá ver, talvez o Irão. Eu não esperava encontrar tantas coisas que se assemelhassem àquilo que são as raízes árabes e, no fundo, também são as nossas raízes. Eu não estava à espera que houvesse uma conexão tão forte, gastronomicamente falando, com aquilo que também é a nossa origem gastronómica. Fiquei muito surpreendida porque o tipo de alimentação deles é muito parecido com o nosso e, por sua vez, também é muito parecido com o marroquino. Portanto, tudo o que são origens árabes, nós descendemos todos do mesmo sítio. Isso é muito interessante perceber. Continuamos à mesa e saltamos para outro continente. Como será a gastronomia argentina? Então, tem muita influência europeia também, mas não seja porque a Argentina tem uma enorme influência quer italiana, quer espanhola. Por lá encontrei muitas empanadas, encontrei também muitas pizzas de massa alta, ao estilo napolitano. Também se come muito boa carne, não há como resistir a um bom bife de chorizo e as parrilhas de carnes. É engraçado perceber a origem italiana, por exemplo, há pratos de provoleta, que é o queijo grelhado, o cordeiro patagónico, mais a sul, também é algo assim muito europeu. Depois as cervejas artesanais também são muito comuns. Há uma parte na Argentina onde, por exemplo, experimentei as humitas, que são uns embrulhos de folha de milho com recheio de milho e queijo, muito mais indígena. Ou, por exemplo, no Iguaçu, experimentei peixes do rio Iguaçu, por exemplo, o peixe pacu, que também é muito interessante. Portanto, há um pouquinho de tudo ali, muito interessante de conhecer, sem dúvida. Não esquecendo também, por exemplo, o marisco no sul, come-se muito o king crab, que são aqueles caranguejos enormes que nós conseguimos apanhar naquela zona do globo. Um menu mais do que variado dentro de um país que fica entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Atlântico. Foi em 2019 que a Ana partiu à descoberta da América do Sul, numa viagem em que descobriu um país de contrastes. Era um desejo que nós já tínhamos, nós, porque fui com mais 3 pessoas, um desejo que já tínhamos há algum tempo. Portanto, fomos durante um mês e uma semana, não fomos só à Argentina, também fomos ao Chile e à Bolívia, mas a maior parte do tempo foi passado na Argentina.
e por curiosidade, porque é um país muito diverso e bastante grande, corremos alguns pontos de norte a sul, e pudemos perceber os contrastes e foi muito engraçado porque tem paisagens naturais arrebatadoras e a cultura é muito interessante, desde o tango no norte, passando pelos pinguins do Ushuaia, pelos glaciares, enfim, é tudo bastante diversificado. A zona de Rui Rui, que é a província junto à Bolívia, já é muito mais indígena, com os seus carnavais conhecidos. Portanto, foi muito engraçado poder perceber todos esses contrastes ao longo do país. É um país muito diverso mesmo. Sem dúvida que Buenos Aires não pode falhar. Eu ia com uma alta expectativa em relação a Buenos Aires. Posso até dizer que de Buenos Aires não se gosta à primeira, gosta-se à segunda, porque quando chegámos eu achei uma cidade muito quente, porque isto estamos a falar de janeiro, muito quente, com ar muito europeu, ou seja, nada assim de novo, nada que contrastasse o suficiente para eu ficar impressionada com uma cidade de Latinoamérica. No entanto, à segunda vez que se volta e se consegue sentir, depois de se ter passado por vários sítios muito mais americanos, se percebe que aquela cidade tem uma magia muito particular. Vale muito a pena conhecer e perceber, por exemplo, o tango, a tradição do tango, a tradição dos bairros, por exemplo, La Boca, com aquelas casinhas de madeira coloridas, muito engraçada, que tem muita arte de rua, que tem o famoso estádio do Boca Juniors. É muito engraçado passear na Plaza de Maio, perceber que houve ali uma história muito grande à volta da independência da Argentina e da Evita Perón. Enfim, é uma cidade pela qual temos sempre que passar, invariavelmente, porque existem mesmo muitas coisas interessantes para conhecer. Eu aconselharia o Ushuaia, sem dúvida, o ponto mais austral do mundo, não é? A terra do fim do mundo, com os seus fueguinos incríveis, são gentes muito simpáticas e muito acolhedoras. Não passar pela Pinguineira e não conhecer os pinguins de Magalhães também era algo que não se podia perder de maneira nenhuma. E é claro, não vamos nunca colocar de parte as lagunas, os glaciares, a zona de Alcalafate, que é um pouco a norte do Ushuaia, talvez seja a população mais turística do país, mas é onde está o glaciar Perito Moreno, que tem cerca de 250 quilómetros quadrados de área, portanto é assim um gigante. Nunca mais me vou esquecer do som que os pedaços do glaciar projetavam ao pé de mim, quer dizer, aquele é um som entre a trovoada e é uma coisa indescritível mesmo. E, e é engraçado perceber que o glaciar se autorregenera e é um ponto muito interessante de conhecer, até fazendo um tour, por exemplo, sobre o glaciar, que foi o que acabámos por fazer. Mas também ali à volta existem muitos trilhos interessantes sobre as lagoas. Existe o famoso Monte Fitzroy e os trilhos à volta da montanha são indescritíveis. Nunca mais me vou esquecer também do trilho que fizemos à Laguna de Los Três, foram 22 quilómetros bastante exigentes, mas que valeram tudo. Quando depois entramos no Chile e na Bolívia e voltámos novamente então à província de Rui Rui, que é a província, tem muitas zonas de património da Unesco, portanto, o Mauaca, Purmamarca, por exemplo, são duas regiões património da Unesco, que são conhecidas pelos cerros. Portanto, em Mauaca existe o Cerro das 14 Coloras e em Purmamarca o Cerro das Sete Coloras. E é muito engraçado porque normalmente aponta sempre ao Peru para se ver esse tipo de geografias, mas aqui temos essas coisas também. E além do mais, é o berço de um dos carnavais mais famosos do país. E obviamente esse carnaval foi trazido pelos espanhóis, mas tem muitas influências indígenas e crioulas e tem muitas cores, muita máscara, muito ao estilo pagão e festejam, tal como a Bolívia, a fertilidade da terra e homenageiam a Pachamama, que é a divindade da Mãe Terra. Há uma vibe indígena muito grande e é um ótimo sítio também para comprar souvenirs fora do normal, porque ainda existem muitas práticas ancestrais, mesinhas, medicamentos tradicionais, é muito engraçado. Existe mais a sul também dessa zona de Rui Rui, uma cidade que se chama Salta, que é uma cidade colonial, que é conhecida por La Linda. Também é muito interessante, tem uma igreja muito bonita e colorida, que é a Igreja de São Francisco, e tem um teleférico que é possível depois conhecer o Cerro de São Bernardo. Também recomendo bastante. E, obviamente, visitar a Argentina sem ir ao Iguaçu ficaria pela metade, portanto, o Porto Iguaçu é um ponto obrigatório, sem prescindir, obviamente, de ir ao lado brasileiro, porque o lado brasileiro também é muito diferente. O Parque Nacional
tem bastantes trilhos, dá para visitar a Garganta do Diabo, tem imensos animais, coatis, garças, pássaros, aranhas gigantes. Eu nunca tinha visto tanta coisa assim ao virar da esquina. Só tive pena de não ter explorado melhor a zona do vinho e das regiões vinícolas, porque a Argentina é um dos 5 maiores produtores do mundo. Quando ouvi a Ana falar da Pachamama, lembrei-me logo da conversa que tive com o Fermín Alvarez sobre o Peru, num episódio em que falámos precisamente de tradições ancestrais, como as ofrendas dos povos andinos à Pachamama. Tal como a Ana, também a Macarena nos vai falar sobre a diversidade deste país e que nos leva a encontrar animais como os coatis e as aranhas gigantes, até porque ela é natural de Neuquén, no norte da Patagónia Argentina. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Macarena, soy de Argentina, nací y crecí en Argentina. Vivo actualmente en Alemania, en Berlín, hace ya unos 6 años. Sí, no sé, tengo 35 años, soy diseñadora gráfica de profesión, pero me encanta mucho viajar, me encanta mucho hacer actividades al aire libre, sí, disfrutar con amigos, familia, es un poco como mi estilo. Nací en una ciudad llamada Neuquén, queda en el norte de la Patagonia. La Patagonia es el sur de Argentina. Argentina igual es un país bastante grande y Patagonia sola tiene casi 3.000 kilómetros. Me crié y viví ahí hasta los 18. Luego me mudé a Buenos Aires, es la capital de Argentina, y me mudé a los 18 para estudiar en la universidad, me gradué ahí y viví otros casi 11 años en Buenos Aires, que es una onda completamente distinta a la Patagonia. Es una ciudad muy vibrante, muy grande, pasa de todo, hay mucha movida, música, fiesta, festivales, comida, cultura, de todo. Así que tengo la experiencia de ambos lugares. Mas do coração da Patagónia à movida de Buenos Aires, há vários tons de paisagens, culturas e até de temperaturas que a Maca adora descobrir. Tuve la suerte de conocer bastante de mi país, casi un 75%, y te puedo nombrar algunos lugares alrededor del país que me encantan, así que para empezar diría, si vamos de norte a sur, en el norte, del lado este, digamos, está Misiones y están las cataratas del Iguazú. Es una cosa, un paraíso. Son unas de las más grandes del mundo, son bellísimas. Están en el límite con Brasil y también con Paraguay. Cientos de cascadas gigantes, enormes, la selva alrededor, hay muchos animales. Luego, si uno baja, o en verdad para el otro lado está Salta, Jujuy y Tucumán, son 3 provincias muy cerca de Bolivia y de Chile. Son otro estilo, son más secas, tienen un paisaje muy único porque tiene como un paisaje de montaña pero seco. Tienes algunas montañas con muchos colores que se ven, parecido a lo que hay un poco en Bolivia. Tiene un clima por momentos seco, pero a veces te llueve como si no hubiese un mañana. Y tiene unos pueblitos muy, muy lindos para ver y visitar. La gente es muy cálida, muy linda, te invita a sus casas. Es muy común dormir en casas de la gente, es también ahí, o bueno, si no, también puede uno ir a algún hotel, siempre está la posibilidad. Pero eso es, diría, de los paisajes más únicos. Es lo más distinto que he visto que no he encontrado en otros países, realmente. Luego otro punto muy bello es Mendoza y es una región de vinos y toda esa región es muy bella para recorrerla, muchas bodegas, viñedos, montañas de fondo, a veces con nieve, es precioso y bueno, el plus del vino para probar ahí, más la comida es realmente hermoso, muy, muy lindo. Luego, en el medio del país se encuentra Córdoba, es una provincia interesante de sierras y tiene también unos paisajes muy, muy interesantes. Hay un poco de cultura alemana ahí, muchos alemanes se han instalado, así que por momentos parece que estás en un pueblo alemán y no entendés nada, pero sigue siendo Argentina.
y tiene muchos pequeños ríos que atraviesan montañas. Es muy bonita la provincia esa para conocer. Y luego, bueno, mi favorito es la Patagonia. La Patagonia es increíble, es gigante, hay tantas opciones, montañas, volcanes, glaciares, lagos, ríos. Es muy impresionante. Ya sea que te guste hacer un poco más de aventura, como acampar, hacer trekking, hiking, tienes eso, pero también si quieres estar un poco más tranquilo, siempre hay una opción de ir a algún lindo hotel y que te lleven a alguna excursión, conocer un poco y luego vuelves tranquilo a tu hotel. Es, es súper divina, a mí me encanta, tengo un amor por la montaña, entonces, bueno, es realmente increíble, es muy grande, yo la sigo conociendo cada año que voy, vuelvo y siempre encuentro un rincón nuevo, pero prácticamente el Calafate es un lugar de glaciares muy interesantes, uno de los pocos que no retrocede, sino que se mantiene en su tamaño, así que es interesante. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, bien, bien, bien al sur. Todo es el fin del mundo ahí, pues ahí se termina prácticamente el mundo. No hay más, acaso que cruces a la Antártida. Y luego por ahí Bariloche es otra ciudad muy interesante para conocer en Patagonia, que tiene unos paisajes que te sientes en Suiza o no sé, es una cosa impresionante. Hay muchísimos lugares para conocer, lleva tiempo porque es grande el país, así que lo ideal es por ahí volar de un punto a otro. Hay buses, pero bueno, las distancias son largas. Mira, de mi ciudad donde nací a la capital del país hay solo 16 horas en bus. Y si tú ves el mapa, no es muy, muy larga la distancia, así que sí, es mejor volar por el país. Pero hay muchísimos lugares y son distintas experiencias. La gente es un poco más cálida en el norte, en el sur es un poquito más distante, pero bueno, es otro estilo. Num país como a Argentina, o ideal para percorrer grandes distâncias é mesmo apanhar um voo. Da vastidão do seu território às influências culturais tão distintas, falamos de um povo que gosta muito de juntar toda a família. Sí, bueno, Argentina está en el sur de Sudamérica, ¿no? Entonces tiene obviamente como esa vibra latina, pero a su vez tiene mucha influencia europea. Hay mucha descendencia, mucha familia que viene de España, de Portugal, de Alemania, Italia, muchísimo. Entonces, algunas costumbres también son muy de ahí. Por ejemplo, algo que creo que es muy italiano es los domingos en familia, mesa grande, todos comiendo pasta o un asado que es básicamente como una barbecue. Algo que es parte de la cultura es que en Argentina, bueno, se come mucha carne. Es algo que, bueno, la carne, la calidad es muy buena ahí, entonces se come prácticamente todos los días y los domingos es muy común que las familias o amigos se unan y disfrutar el día en familia comiendo, ¿no? Eso es algo muy, muy típico de allí, muy, muy de reunirse. Luego otras cosas, sí, hay algunas fiestas tradicionales, por así decirlo, que en algunos lugares se festejan más en el interior del país, que quizás en Buenos Aires no tanto, son como más folclóricas, ¿no? Más tradicionales, la gente baila música folclórica del lugar, se come empanadas o un buen vino y también hay mucho baile en el sur, hay mucho que se le llama criollo, como el nativo de ahí es una persona criolla o gaucha, gaucho también es algo que a veces se le dice. Y sí, por ahí hay bailes típicos en algún evento y demás. Foi mesmo um gosto conhecer a Macarena e ter esta nossa conversa, mas com tanto que falamos, eu fiquei curiosa. O que é que o mundo precisa mesmo de saber sobre a Argentina? Uy, qué pregunta interesante. O sea, todo el mundo que le decís de Argentina te dicen Messi o Maradona. Me gustaría que conozcan algo más. Sí, el fútbol entiendo, es parte súper cultural. La gente enloquece con el fútbol. Pero creo que me gustaría mucho, sí, que se conozca quizás la forma del argentino, de la forma de ser
de un argentino que normalmente es muy abierto, solidario, le gusta ayudar, le gusta reunir, organizar reuniones ¿no? Como abrazar, nos gusta muchísimo abrazar a la gente, dar besos. Es algo que implementé en Alemania y los alemanes les está gustando. Sí, sí, abrazo, beso, sí, sí, sí. Sí, creo que sería interesante que se conozca la forma de ser del argentino y bueno, y los paisajes tan únicos que ofrece el país. Realmente son paisajes muy únicos, muy interesantes, muy como salvajes a veces, pues hay tantos kilómetros y no hay nadie y es ahí super wild, muy, muy, muy salvaje y es increíble. Así que sí, de los paisajes también sería lindo que la gente lo reconozca más, ¿no? Por eso. E sentimos tudo isto na voz da Macarena, a vontade de explorar paisagens únicas e o abraço caloroso de uma Argentina que nos levou até ao fim do mundo. Também a Ana falou sobre este contacto com os argentinos e as suas tradições. Mas será que ainda é mesmo possível estar perto, de forma genuína, das tradições indígenas? Sim, sim, claro que sim. Especialmente nesta província do Rui Rui, ainda é bem possível estar de perto, com aquilo que são as tradições indígenas, e é possível, se a pessoa fugir um bocadinho dos roteiros turísticos, conhecer pessoas que ainda mantêm tal e qual as tradições do sempre. Portanto, sim, ainda é possível que isso aconteça facilmente. As pessoas na Argentina são mesmo muito simpáticas. Em qualquer lugar, me lembro das pessoas me dizerem: precisas de ajuda? Em que é que eu posso ser útil? Olha, vai aqui, vai ali. Eu adoro, por exemplo, os porteños, que são os habitantes de Buenos Aires, faziam toda a questão de: vai aqui, porque aqui é que é, não vais ao outro lado, porque aqui é muito melhor do que noutro sítio. Tem muita expressão que é passas lindo. É quase tem um bom dia, desfruta. Eles são mesmo muito, muito simpáticos. E no Ushuaia também, apesar dos glaciares e de todo o gelo que os envolve, eles são pessoas muito, muito quentes, muito afáveis. E eu não me lembro de ter conhecido algum habitante da Argentina que não tivesse sido caloroso e afável connosco. Realmente, em todas as zonas que visitámos, eles eram bastante, bastante acessíveis. Voltámos a falar do Ushuaia e lembrei-me da Ana a descrever o som dos glaciares, naquele que foi um dos momentos mais especiais desta viagem. Não é todos os dias que se vê um glaciar com aquela imponência à nossa frente e temos o privilégio de ver pedaços gigantes de gelo cair na água, não é? O facto de ali estar faz-nos sentir tão pequenos e ao mesmo tempo tão privilegiados. Eu nunca mais me vou esquecer do som dos glaciares. É uma coisa que eu vou levar sempre comigo. E toda a gente, se tiver essa oportunidade, deve um dia poder viver essa experiência, porque de facto é muito especial. Mas numa viagem que também passou pelo Chile e pela Bolívia, quais foram as principais diferenças que encontraram pelo caminho? Não, são três países realmente bastante diferentes. O Chile tem uma inspiração muito forte nos Estados Unidos, e isso é bem notório, principalmente na capital. Mas, por exemplo, em São Pedro de Atacama, que já é junto à fronteira com a Bolívia, as coisas são muito menos desenvolvidas. Ou seja, não é que não seja desenvolvido, mas já não é tão citadino, é um ambiente muito mais de deserto, de exploração da natureza, uma onda já muito mais. Como é que eu explico isto? É diferente. É porque é muito mais no meio do deserto e da natureza e não tanto numa cidade e num ambiente cosmopolita. Ou seja, abraça muito melhor depois já o que vamos encontrar na Bolívia do que, por exemplo, no sul do Chile, que se harmoniza muito mais com o desenvolvimento da Argentina, que já é muito mais parceira fronteiriça do que é, por exemplo, no norte. A Bolívia mantém-se muito intacta, no que diz respeito aos seus valores tradicionais. Portanto, é um país muito mais autêntico, talvez muito menos preparado para o turismo. Ainda assim, porque é menos preparado para o turismo, é muito mais transparente naquilo que tem para nos oferecer. No entanto, a Argentina ainda consegue, porque tem uma área muito diversificada, como já falámos, consegue ainda assim manter uma boa parte do seu país ainda muito regido pelas suas tradições e pelas suas culturas. Percebemos que é uma grande mistura, na verdade, que a Argentina consegue ser autêntica na sua mistura, porque consegue ter uma mistura indígena, uma mistura crioula, uma mistura espanhola, todos juntos, que dão esta identidade que é a identidade argentina.
e isso é muito interessante. Com este episódio completamos este trio de Chile, Bolívia e Argentina, todos eles para descobrir no podcast de todos os destinos. Resta-nos agora perceber como é que a Ana fez esta viagem. Será que seguiu o conselho da Macarena e conjugou a estrada com as rotas aéreas? Sim, nós embarcámos com mochila às costas, portanto, na perspectiva de ir o máximo por terra possível. Começámos depois por perceber que são países demasiado grandes para um mês e uma semana. Portanto, o que nós começámos por fazer foi tentar encurtar ao máximo as distâncias com voos. Ainda assim, só para se ter uma ideia, de Buenos Aires ao Ushuaia ainda é um voo de 4 horas, portanto, é imenso tempo. É um país realmente muito grande. Tentámos depois, em El Calafate, onde está o glaciar, caminhar sempre em transportes públicos, até, por exemplo, El Chaltén, que é a tal zona do Parque dos Glaciares, que existem os trilhos das lagunas, e aí passámos algum tempo. E depois, quando entramos mais para a frente, então na fronteira da Bolívia com a Argentina, aí fomos sempre também de autocarro. Os autocarros são muito bons, incríveis, têm uma qualidade espetacular. As pessoas vão quase praticamente deitadas, oferecem almoço, oferecem lanche, oferecem jantar, oferecem até champanhe, no caso de algumas empresas. Nós chegámos a brindar com champanhe precisamente no caminho de Iguaçu para Buenos Aires. Fizemos de autocarro durante a noite, portanto foi a noite inteira de autocarro até à capital. E foi basicamente assim que nos deslocámos, foi quase sempre de autocarro e sempre que conseguíamos encurtar distâncias, então a necessidade de apanhar um avião. É muito fácil planear a viagem através da internet, porque todas as viagens são possíveis de marcar online. Os terminais funcionam muito bem também, portanto, sim, recomendo que façam no de transportes. Embora, se optarem por carro, estejam preparados para as distâncias grandes, obviamente, não podem talvez dormir no caminho, só se tiverem companhia, mas as estradas são muito boas, portanto, e o perigo é quase a segurança naquele país, embora se pense sempre que a América do Sul possa ser um tanto perigosa, em nenhum momento senti que a nossa segurança estivesse comprometida. É um país que até tem infraestruturas muito boas no que diz respeito à segurança, portanto, recomendo, sim, ir de forma autónoma. Em termos de oferta de alojamento, há muitas opções em qualquer uma destas áreas que falei. Há muitas opções de alojamento, desde os hostels aos hotéis mais de topo. Dá para gerir o budget dessa forma. Os tours foi o que eu achei talvez mais dispendioso. Por exemplo, o tour no glaciar não é um tour muito barato. O tour para visitar os pinguins também não é muito barato. Mas, por exemplo, existem duas modalidades para visitar os pinguins. Existe a modalidade de ir de barco e visitar na orla, e existe a modalidade de atracar na ilha e ir ver os pinguins na ilha. Essa segunda opção, no início pareceu-nos algo atrativa, percebemos imediatamente que não seria tanto para os próprios animais. Então foi uma opção que resolvemos excluir, porque por muito engraçado que seja estar perto dos pinguins, isso causa algum impacto ambiental e nós temos algum cuidado com essa questão e preferimos o tour mais barato, que também acabou por ser aquele que era melhor. De resto, os trilhos são feitos a pé, portanto, por norma, são gratuitos, a não ser que sejam dentro de parques naturais e aí existem pequenas taxas, mas nada de especial. Em Buenos Aires também, tirando os transportes públicos, é um destino que se visita facilmente a pé. Na província de Rui Rui também, as aldeias ou as vilas são pequenas, acessíveis a pé perfeitamente, portanto, a comida, também existem restaurantes mais acessíveis, género botecos, onde é possível comer uma empanada, beber uma cerveja artesanal a baixo preço, como existem outros restaurantes de topo em rooftops com grandes chefes internacionais. Portanto, há para todas as carteiras. Nós nunca voltamos iguais, portanto, sim, valeu muito a pena e é um destino onde gostaria de voltar com mais tempo, até para visitar a zona vinícola que não tive a oportunidade de conhecer tão bem. Imaginem-se a deixar Iguaçu para trás e a brindar com champanhe num autocarro a caminho de Buenos Aires. Bom, mas depois disto não pude deixar de lançar o desafio para quando o regresso dos roteiros gastronómicos. Não está fechada essa hipótese, ainda estamos a analisar os nossos cenários, ainda estamos a analisar aquilo que podemos fazer, mas a ideia é que em breve o projeto possa regressar, sim, e possamos trazer novamente novidades gastronómicas para que todos aqueles que viajam menos
ou têm saudades de viajar para certo destino, matem saudades. Vamos ficar à espera aqui no cartão de embarque. Obrigada, Ana. Obrigada, Macarena. Quanto a nós, até ao próximo destino.